Olá, senhoras e senhores. Eu estou retomando as atividades aqui no meu canal do YouTube e para esse restart, nada melhor do que finalizar o que eu deixei em aberto. Então eu percebi que ficou faltando a parte final do meu Sitting Goal de 250 a 180 jogadores. E eu vou finalizar ele aqui com vocês, então. E mesmo com esse bom espaço de tempo aí entre a parte 2 e essa final, acho que foi interessante o material para estudo, porque eu olhei o vídeo anterior e achei bem explicado e com uma linguagem de fácil entendimento para a galera que está começando aí a estudar o jogo, está procurando material gratuito pelo YouTube e tal. E agora nesse eu vou conseguir dar uma abordagem mais atual do jogo, como eu estou estudando hoje. Então acho que pode ficar bem interessante no final das contas, tá? Eu vou começar a mandar bala aqui. Nessa mão eu acabei o vídeo anterior. Na realidade eu nem estou envolvido nela. Chove na Blind War. Acho que um chove call tranquilos. Eu pude reparar também que aqui já é mesa final. Então a estratégia deve mudar um pouco pro meio do torneio, né? Aqui a gente usa a estratégia de ICM. Eu não vou, para quem não está familiarizado com a SIGA, eu não vou me aprofundar muito no que é ICM, explicação teórica e tudo. Inclusive, se houver interesse, essa pode ser uma pauta para um próximo vídeo aqui. Mas basicamente a gente vai jogar um pouco mais tight do que no meio do torneio. Isso já é algo intuitivo, né? Tomar cuidado quando tiver com stacks intermediários ali, com uma galera mais curta na iminência de cair, já que cada adversário que cai pinga dinheiro diretamente na nossa conta, né? Já que tem os pulos de dinheiro são de posição em posição na mesa final. Um pouco mais tight também quando tiver short, mas aí vai mudar muito pouco. E quando tiver com os big stacks, pressionar bastante esses stacks medianos, né? Colocar bastante pressão, já que é a galera que não quer muito jogo, quer esperar a galera cair, pingar dinheiro e aí sair pro game. Então, dei um resumo muito básico aí. A gente vai ver mais na prática nas mãos que vão acontecer na mesa final. Beleza? Mão seguinte, esse valete de Azof aqui é um fold bem claro, ainda mais na mesa final. Mesmo se fosse por XPV que a gente chama, que é no começo e meio do torneio, é um fold também. O Open Shove aqui, o all-in não ganha. Então a gente comita com dois jogadores. Definitivamente é um Open Fold tranquilo. Aqui um Shove e um Call tranquilos também. Dos dois. Aqui não tem jeito. Tava com dois blinds jogador, então o all-in e o call bem standard. Dama 3 suited aqui. O Big Blind tá bem curto também. Tem mais um blind e meio para trás. Mas eu chovaria na Blind War. O botão acabou indo. Tive que foldar. Esse rei 10 off aqui é um chove bem tranquilo. Acredito que até um rei 9 off tá indo aí. Rei 8 já acho demais por ser mesa final e ter alguns stacks mais curtos. Rei 8 suited de repente. Vamos até analisar esse open shove do botão aqui na calculadora. Aqui eu já coloquei os payouts certinhos, selecionei a estratégia de CM. Como vocês podem ver, deixa eu tirar o HUD que está atrapalhando. Aqui. Bom, do botão ali dá para chipar 38.7, dá para ver que o rei 9 entra. Essa linha do 9 está entrando bem rasa, mas como a ICM eu gosto de pegar esses EVs bem baixinhos para não deixar nosso jogo muito tight. Então aqui break-even não precisaria mandar, mas por exemplo foldar o 8-7 suited já considero um erro. Estratégia de CM, N-Ace, dá para mandar N-King suited e a linha do 9. Tá? Então
Passou. Valete 10 off aqui, nem pensar, bem parecido com a anterior. Vamos ver como foi essa mão. Standard todas as duas. Easy fold aqui, o blind subiu para 5.000 agora. Tem uma galera mais curta. Esse aqui é o momento onde eu disse que eu estou com o stack mediano ali. Tem 2 caras maiores, eu estou bem no meio. E 3 caras menores, então vou tomar muito cuidado aqui. Teoricamente eu deveria jogar bem tight essa posição e esperar os shorts caírem. Seria um desastre cair agora. Essa é uma mão interessante, Asa 6 suited e tem shove do small blind. E aqui tem uma dinâmica de CM interessante, porque tem 2 jogadores mais curtos. A gente tem praticamente o mesmo stack e 2 jogadores com a metade do nosso stack. Então esse é um spot no qual o small blind ali deveria colocar muita pressão em cima de mim e chovar praticamente o deck inteiro. Aqui dá pra ver que é 89% do baralho, quer dizer, só as piores mãos mesmo que seria um erro, tipo 9-4 off, pior, 4-3 off, e todo o resto seria um chove lucrativo. Nesse caso, o Asa 6 suited vai ganhar e vai ganhar bem, mas vocês podem ver como é tight, né? Ele está mandando 89%, eu posso pagar só com 22%. Então aqui a gente pode analisar bem a estratégia de CM. Né? Sentir qual é o choque que tem para uma estratégia no meio do torneio. Muito possivelmente no meio do torneio aqui, mais da metade dessas mãos eu teria um call lucrativo. Mas agora, como tem a situação de 2 caras menores e pulo de dinheiro, eu tenho que ir muito mais tight. Então aqui dá pra ver que o range é tight, mas ainda o Asa 6 suited está entrando. Até um Asa 2 suited fold, pra mim é um pouco surpresa isso. E os Asas piores. Mas a partir do Rei 10 off ali, 5-5 mais, a gente pode pagar tranquilamente. Que aqui foi o que eu fiz. E acabei puxando a mão, ele mandou o Rei 6. Esse é um chove que vai de qualquer forma. Mas algo interessante ser analisado aqui, que vocês podem me perguntar. Toque, se eu tiver no caso do Small Blind, eu sou Small Blind e acredito que o Big Blind não faz a menor ideia do que é ICM. E ele joga igual se estivesse no meio do torneio. E por isso ele vai pagar muito mais do que esse range. Eu tenho que mandar os 90% também? Com certeza não. Eu vou mostrar aqui pra vocês. No meio do torneio a gente poderia pagar ali uns 44. Vou até colocar um range tight, acredito que dê pra pagar com mais. Mas digamos que pague com isso aqui. Não quero me ater muito a detalhes, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, digamos que aqui eu praticamente dobrei o range que eu vou pagar. Isso aqui seria mais ou menos o que eu ia pagar no meio do torneio. Pode ser mais ou menos, depende do adversário, depende da estratégia e tudo. Mas se por um acaso eu pago mais, olha como cai drasticamente o range que ele tem que chovar. Então esse é o tipo de estudo interessante para a mesa final, né? Se o cara aqui está pagando muito, eu vou ter que chovar menos. É como eu vou adaptar meu range, tá? E isso se deve ao fato de que cair agora seria um desastre para qualquer um de nós dois. Então, na estratégia correta, no Small Blind eu deveria pagar bastante e no Big Blind deveria enxugar o range de call. Essa é a estratégia de CM, acho que é o ideal. Mas a gente tem que estudar como reagir a oponentes que não jogam de uma forma ideal, né? O cara que chovaria muito mais aqui, ou chovaria muito menos. E se também o jogador do small, digamos que ele não tem a menor noção de CM, não é um jogador regular, não tem a menor noção de CM, e de repente vai mandar mais tight, um cara que está jogando mais tight vai mandar 60% do deck, né? Aí isso também alteraria no meu range de call, e a gente vai lá ver como, até o Asa 6 está saindo agora, o range fica muito mais tight, então todas essas variações a gente deve estudar numa mesa final, deve estudar de CM para melhorar a nossa taxa de ganhos, né? Então o spot ali aparentemente simples, né? Um call simples, a gente conseguiu fazer algumas variações e chegar a algumas conclusões
interessantes para adaptações futuras, né? Então achei bem bacana essa mão aqui. Vamos adiante. Aqui tem outra situação interessante de ICM, porque o botão ele tá de auto win, né? E eu resolvi chovar esse as 10 off e o Big Blind pagou, né? Dá pra ver ali que ele tem o dobro de fichas de 2 jogadores, tem um cara que praticamente está morto e ele resolveu pagar aqui com as 6 off. E isso eu posso garantir que é um crime e ele está rasgando bastante dinheiro aqui. Vou mostrar na calculadora também para vocês. Deixa eu só copiar essa mão. Aqui basicamente é ele clicar um botão e pingar dinheiro na conta dele, né? E aí ele resolveu pagar com uma mão com as 6 off. Simplesmente não faz sentido. Primeiro eu deveria chovar N2 cards. E atenção aqui, caso eu não esteja fazendo isso, é um erro. Se eu estou foldando qualquer coisa aqui, simplesmente porque eu coloco uma pressão enorme no Big Blind, que mesmo chovando o N2, ele só pode pagar com 11%. Tá certo? Esse é o range que ele deveria pagar. Então mãos de valor mesmo, aquelas mãos que não vai dar para foldar. Rei, dama off, uma mão break even, eu recomendo fold nesse tipo de situação. 6 mais, as 10 off, as 8 suited. Rei 10 suited ali é a pior mão. Aí ok, dá pra entender. São mãos que vão estar crushando esse meu range de N2, né? Vão estar amassando o range e dando uma condição muito boa para ele no torneio de ficar chip leader com outros 4 stacks, 2 medianos ali e 2 pequenos. Aí dá pra entender, não é uma situação onde eu vou simplesmente foldar e esperar o cara cair, mas vou pagar com mãos fortes, né? Então dá pra ver que quase 6 off ali, ele rasgou e bastante dinheiro nessa situação. Como eu disse, basta ele clicar um botão e pinga dinheiro na conta dele, né? Então não vejo sentido em pagar essa mão. Aqui o Big Blind cometeu um erro gravíssimo, vocês não podem cometer. E vamos adiante. Caiu mais um jogador. Dama 8 aqui não. 8-8, chove bem claro, né? Todo mundo. Dama 3 off aqui. São menos, praticamente 2 Big Blinds. Eu devo pagar N2, acredito. Deixa eu só conferir se eu estou certo. Vou colocá-la aqui por ICM também. Eu vejo alguns recreativos foldando algumas mãos com pot odds muito boas como essa. Deixa eu desligar aqui. E ali é o button com 15k. Quando ele manda, então, fechando a ação, posso pagar basicamente com o deck inteiro. O que seria errado seriam só as piores mãos mesmo. Dá pra ver ali, tipo 8-3 off, 8-2 off, 7-2 off, 3-2 off. De resto, tudo eu tenho obrigação de pagar aqui. Foi o que eu fiz. E eliminei mais um. 4 e 5 suited aqui. É uma mão que com essa dinâmica eu não vou querer chovar essa mão. Muito possivelmente ganhe. Mas se ganhar, acredito que ganha pouco. O Open Shove aqui. Porque tem 2 stacks menores. O jogador do Big, eu não tenho muita info dele. Então parecia ser um recreativo, que não ia explorar tanto isso. Então resolvi jogar de limp. Se por acaso ele vai e chova a mão, não tem problema nenhum também. Um problema de verdade seria eu chovar essa mão e ele acabar pagando eu ser eliminado em quarto com esse stack. Então resolvi jogar de limp. Posso apostar em basicamente N-board, já que ele vai ter um range ali aleatório no Big, né? Pode foldar bastante, então resolvi apostar meio pote aqui. E ele pagou, e já não tem mais o que fazer. A intenção era dar um steal disfarçado mesmo, limpando e apostando flop. Aí entrega o pote, não tem problema. Segue. Dama 7 suited, nem pensar aqui. Tem uma dinâmica interessante que quando eu foldo aqui, eu dou a chance da galera colidir,
né, do botão chovar, small ou big pagar, talvez o botão fold, o small chova e o big paga, e aí alguém morre e pinga dinheiro na minha conta, né, com pulo de dinheiro. Então foi exatamente o que aconteceu, mas acabou empatando. São mãos que de repente eu chovo o dama 7, algum deles folda, entendeu? O primeiro paga e depois o outro folda. Então tem que dar chance da galera se encontrar também. Aqui não tem como. Aqui teve chove do button. Aí eu vou foldar. Esse dama 9 off é um chove lose. E a calculadora aqui mostra que de fato eu me passei mesmo. É um spot onde eu tenho que tomar cuidado e tight. É um chove que, por GPV, ali no meio do torneio, vai ganhar. Mas como não é o caso aqui, eu sou o segundo maior stack. Tem dois caras menores. Seria muito ruim eu cair agora, né? Então eu preciso ir um pouco mais tight aqui. Fora que eu dou aquela chance do small chovar e o big pagar e o big acabar caindo. Então isso vai acontecer bastante, né? Porque o small vai colocar bastante pressão e basta o big ter uma mão mediana ali, um rei alto, que vai acabar dando showdown. Então aqui é um spot onde eu vou querer ir tight. Então, como eu disse, dá pra ver que eu me passei. A linha do 9 não está entrando. E basicamente, para entrar algumas mãos mais aqui, eu precisaria que o small ou big, ou os dois, ou apenas um dos dois, pagassem um pouco menos. Tá? Então eu tivesse mais fold equity. Aí de repente o dama 9 entraria. Mas olhando o range dos dois aqui, que também está tight, depois que eu chovo, acredito que eles pagariam até mais. A galera do field tende a errar para mais nesse tipo de situação aqui. Por exemplo, aqui não está pagando de rei dama off, as 8 off. E acredito que eles pagariam, rei valete suited, sabe? O mesmo pro big ali. Tá relativamente tight o stack dele, porque também tem um cara curto ali, tá na iminência do pain jump. Então, mas ainda assim acho que ele pagaria com alguns ases mais, rei valete de repente. Então, na prática ainda eu acho que esse dama 9 off perde mais do que esse 0.04. Então com certeza eu cometi um erro aqui na mesa final. Acabei dando sorte que passou o raise, mas é importante ter em mente que esse movimento aqui perde no longo prazo. 5-5 já é um shove bem tranquilo. Os pares vão jogar muito bem nesse tipo de situação em que a gente tem que ir mais tight, porque às vezes toma call das mãos fortes lá, mas que são não pareadas, né? O as dama, as valete, as 10. E aí a gente vai estar flipando para uma eliminação e um pulo de dinheiro que passou. Esse 5-5 é um chove com certeza. 6 e 8 suited aqui não dá. Rei 7 suited não dá. Eu chovaria do small pro big. Ó, a situação que eu falei. Se de repente tem alguma mão que eu tento roubar aqui, de repente não dá essa confusão. Vamos ver as mãos. Essa não daria, por exemplo, né? De repente eu chovo, o small paga, o big já folda, entendeu? Ou de repente o big contra 1 paga, mas contra 2 ele vai foldar o dama 10 off. Então é importante deixar esse spot pra galera. Aqui um chove bem tranquilo, de rei valete off. Dama valete off aqui teve fold do small pro big, mas já nessa dinâmica aqui, se o small chova o range que deveria, o dama valete off está ganhando bem. Então aqui eu já vou querer ir pro chão. Posso até colocar essa mão na calculadora para a gente analisar melhor. Deixa eu só achar ela aqui no HM. Aqui. Tô só colocando os dados certinho aqui. Já foi. Então quando o Chico manda ali 65 até nem é tanta coisa assim, né?
Está selecionando algumas coisas. Aqui basicamente não deve ter limp, então ele está no Shovel Fold. E se ele manda 65%, dá pra ver que o Dama Valete Off ganha bastante. Então por mais que a gente tire algumas coisas aqui, 10, 15, 20% das mãos, se é o cara que vai mais tight, com certeza o Dama Valete Off vai estar entrando e entrando bem. Então esse é o range que a gente poderia pagar caso ele chovasse o ideal. E mesmo sendo um pouco mais tight, ainda essa é uma mão que a gente vai querer ir pro chão. Mas ele acabou mandando um walk. Aqui é um daqueles spots parecidos com as 6 suited, só que eu estou na condição de small blind, né? É uma situação onde eu coloco muita pressão no big blind, então aqui eu deveria chovar muita coisa. Se não N2, 85 mais por cento do baralho, porque simplesmente eu coloco muita pressão no stack dele. Seria horrível ele cair em quarto aqui também. Tem um cara mais curto e tipo ele tem o stack entre aspas saudável aí para um four-handed turbo, né? Então aqui eu tenho que chover bastante porque o range de call dele deve ser bem enxugado. Então o Valete 7 suited é muito positivo. 6 e 7 aqui eu resolvi foldar. Essa mão Open Shove está fora de cogitação, tá? Ela é muito fraca para isso, na minha opinião. E poderia ser um spot para roubar o blind, né? Mas para roubar o blind eu prefiro ter mãos que bloqueiam, mãos fortes que vão dar shove ou que vão dar call no big de repente. Então aqui um As 7 suited, As 6 suited, poderia chovar essas, mas um Rei 6 suited, Rei 7 suited seriam melhores candidatas a abrir nesse spot do que o 6 e 7. Então não vejo nenhum problema em foldar e dar spot pra galera se bater também. Aqui eu foldei essa mão e acredito que cometi um erro, tá? Esse Rei 8 deve ser parecido com aquele Dama Valete Off em equidade. Eu foldei essa mão e pode ter sido por estratégia, já que eu estava chovando e passando bastante, eu estava conseguindo desenvolver e colocar pressão nos stacks ali e fazer fichas sem muito showdown, mas ainda assim eu imagino que tenha sido esse meu pensamento, né? Esse torneio faz um bom tempo. Eu acho que não compensa esse fold aqui, tá? Porque eu já pinguei 6.000. Se por um acaso eu perder, eu não sou eliminado do torneio, então não tem esse fator de desastre de ser eliminado agora. Eu ainda tenho chance, tenho um stack com fold equity, vou ter alguma ação. E se por acaso eu pago aqui e ganho, eu fico numa situação muito boa no torneio, né? Eu posso ser chip leader, elimino o jogador, pinga dinheiro na minha conta e consigo pressionar todos os dois stacks, tanto de 80.000 quanto de 56. Né? Então, e aqui, por mais tight que eu imagino que ele vale, deu alguns walks, mas também chovou algumas, ele vai mandar mãos como Valete 10 off, deve mandar 9-10 off de repente, deve mandar N Valete suited, deve mandar Dama 6 off, não sei se vocês concordam. E mesmo que não mande, eu acho que o Rei 8 vai bem aqui. Esses shows assim de small, com pouca informação do oponente, é até complicado de estimar, né, o range pro cara. Aqui tem o leque inteiro de cartas. Tem cara que pode ficar louco aqui e por estar curto, pegar e mandar uma mão que a gente nem imagina, né? Um 4-7 off, um 7-4 off, algumas coisas assim. Então, o range que eu imagino, mesmo sem tanta info dele, acho que o Rei 8 off vai muito bem. E eu já dei os meus motivos aí do porquê que o call é superior. Então, cometi mais um erro aqui, na minha visão. Aqui não tem como. Aqui é um easy shove. Aí a galera se encontrou. Shove tranquilo e o call também. Menos um jogador. Rei 7 aqui. Aí me deu coragem de chovar, já que eu não espero tantas traps. Small para big, coloco bastante pressão. Ele foldou.
Tem um open fold aqui, poderia limpar essa mão. Acho que um exploit de raise já está muito apertado para o stack dele, mas poderia pensar em fazer alguma coisa como 17 mil. E open fold válido também, mas talvez o limp seja superior, se não é um vilão que vai punir muito, né? Ah, que legal, ó. Aqui eu peguei uma das piores mãos que eu vou receber e resolvi jogar de raise, já que coloca uma pressão interessante no stack dele. Não espero tantos flats assim, então acho que ele vai mais de shove ou fold. Talvez o cara estivesse jogando mais nesse estilo, chovar ou foldar. E aí fica muito interessante pegar mãos muito lixo como essa e jogar para roubar o blind. E aí eu posso fazer com algumas mãos bem fortes que eu não quero chovar direto. Né? Posso balancear essas muito ruins com um asas, rei, par de valete, de repente um as rei suited, 10-10, algumas mãos assim. E também acho legal deixar algumas fortes no range de chove direto, né? Por exemplo, as rei off. É uma mão que às vezes a gente faz esse 17,5 aqui e o Big Blind paga. É uma mão que não vai flopar tão bem assim. A gente vai estar sem posição e o SPR baixo. Então, as rei, as dama, eu acho interessante já chovar direto. E também tem algumas fortes no range de raise e algumas lixo como essa. Fold. Aqui eu resolvi ir de chove. Revisando hoje o torneio, não tenho tanta informação do adversário, mas possivelmente eu tenha jogado o torneio inteiro com ele. Então, aqui eu detectei que ele ia ter mais mãos que não tiveram peito de colocar tudo na tela, né? De all-in, mas ainda assim quer roubar o blind, quer fazer o full das, aquelas mãos lixo que eu simplesmente não vou conseguir defender, não vai ter o que eu fazer. Então resolveu dar raise. Então achei que ele tinha muito mais essas mãos, esse tipo de mão, do que propriamente lá o asas, rei, par de valete, par de 10, um as e rei que quer induzir alguma ação da minha parte. Entende? Até imagino que algumas dessas ele vá ao indireto. Então achei que aqui ele estava muito mais dando steal do que propriamente querendo induzir alguma ação da minha parte, como call ou raise. E resolvi. O Asa aqui ajuda bastante, eu tenho uma blocker interessante, né? Bloqueio mãos fortes lá, o As e Rei, As e Dama, As Valete Suited, As As. Então é um incentivo a mais. Acabou foldando, o que fica muito interessante. Esse tipo de Rei Steel a essa altura, né? Um turbo. Aqui eu resolvi de chove direto. Ele espera que eu vá fazer isso com um leque muito grande de mãos. Então, como eu comentei antes, acho legal ter umas mãos fortes. Foi o que eu fiz. Acho que ele paga com muitas coisas piores, né? Tem um pouco de ação aqui, de limp, lead e fold. Aqui, ó, tipo essa mão, eu vou ter que fazer. Ele repetiu o mesmo movimento anterior. Fez 17,5. Esse tipo de mão não posso defender, chovar tão pouco. Então são várias as mãos que eu vou ter que dar fold direto. Até bem interessante a linha de steel dele. Valete 8 já é bom o suficiente para eu ir ao win. Small para big. As e 3 eu quero colocar os dois na porta. E aqui eu vou ao win direto porque coloco muita pressão no stack do Chico. Quando o small folda, o range de call dele deve ser um tanto restrito, né? Deve ser bem tight, já que o Chico ali está com 5, 6 blinds e ele não quer cair em terceiro, né? Seria um desastre cair em terceiro, então ele deve ir bem tight. Resolvo colocar bastante pressão e é o small quem paga, eu acabo eliminando ele e temos um heads up. Jogo na faixa dos 20 blinds e aqui vão durar 10 mãos, então não vai ser muito longo.
Aqui eu resolvo entrar de limp, poderia entrar de raise também. Eu vou apostar nesse board, o poste limpado. Ele praticamente não acerta aqui o range que ele limpa ali, o range aleatório, né? Que ele dá check atrás. Então eu vou querer apostar bastante nesse board e vou ter bastante fold da parte dele. Aqui eu resolvi chovar essa mão e não considero um erro esse chove aqui. Olhando hoje eu prefiro dar um check e ver o flop. É uma mão que vai jogar legal versus o range que limpa ali. Às vezes que pegar top pair, flush draw e tudo. O flush vai ficar muito bem escondido, né? Mas também versus um vilão específico, onde eu não acredito que ele vá fazer muitas traps de limp call e fazer ele foldar mãos como 8, 7 off, figura dama 8, já me parece bem interessante, né? Então, longe de ser um erro, dá para adotar as duas linhas. Resolvi limpar 8-5, apostei no open-ended aqui, tomei call, ficou um pouco apertado aqui e eu resolvi atirar de novo, na esperança de que ele fold de repente um 2 ou um 3. Talvez poderia fazer um size um pouco maior, mesmo nessa dinâmica de stacks, para colocar bastante pressão num 5 perdido. Ele pode ter um 5 melhor que o meu, né? Dama 5, por exemplo. Se ele foldar já é excelente. Valete 5, 10 e 5. E se ele foldar um 2, está de bom tamanho. Então acho que eu poderia ter feito um pouco maior para colocar pressão nesse tipo de mão. Acho que a minha intenção foi essa aqui. Mas também não quis fazer muito alto. Por causa do stack dele. Não queria comitar também meu open-ended. E uma estratégia também é checar e realizar minha equidade aqui, né? Acho que não tem problema nenhum. Tem boa chance dele blefar quando vier o As ou 6. Ele vai ficar legal pra mim. Ele pode vir no size alto. E o problema é que depois no river eu não consigo blefar muito, né? A menos que venha uma figura. E ainda como eu não dei raise no pré-flop. Então eu posso tanto dar check para realizar aqui, já que está muito apertado, como tentar mais um tiro, foi o que eu fiz. Ele pagou de novo e saiu de all-in no river. A linha é bem esquisita, mas com 8 raio eu simplesmente não tenho o que fazer. Senão abandonar e vamos para a próxima. As 6 aqui tem um chove bem tranquilo, depois que ele limpa. Rei 5 eu resolvi jogar de raise fold. Acho interessante essa minha linha. Resolvi CBtar para tentar levar o pote já aqui. E ele pagou. Eu praticamente estou desligando a mão. No entanto, vem um rei. E com certeza é uma carta onde eu vou querer blefar bastante aqui, né? Rei, as, dama. Basicamente são as três que eu vou querer apostar bastante para colocar pressão nos pares do flop. Então me sinto na obrigação de apostar com o rei aqui. Espero estar ganhando na maior parcela das vezes, a menos que ele tenha um rei melhor com flush. Talvez fosse all-in no flop, ou se o rei foi o segundo par dele aí, né? Então talvez ele pode ter pago com umas mãos, sei lá, rei valete. Talvez rei valete vá all-in pré-flop também, né? Então o que eu quero dizer é que quase sempre eu vou ter a melhor mão no turn. Então, e eu quero apostar por blefe nele algumas vezes. Então eu faço ali na casa dos 50%, um pouco menos. Espero que ele pague com pares do flop. Alguns draws que resolveu jogar só de call. Pode pagar novamente um 8-9 ou um flush draw do flop. Ele conferiu. O river é um as. E aqui acho que já não tem mais valor. Acho que ele pode ter alguns reis melhores que o meu. O rei pode ter sido o segundo par dele, ele está me deixando blefar. Pode ter pego as algumas vezes, mas eu acho muito raro. Não é uma carta que me assusta tanto assim, já que eu espero que a maioria dos ases ele vá de all-in no pré-flop, né? E se for as com flush draw que só pagou no pré-flop, deve estourar no flop. Então não é uma carta que me assusta, mas também eu não espero que ele dê muito call pior aqui, né? O all-in ele paga com muitas mãos piores.
E algumas vezes eu ainda posso estar perdendo, que nem eu disse. Ele pode ter uma coisa de 2P perdido aí, mas principalmente alguns reis melhores. Então eu resolvi de check atrás e ele tinha o top pair do flop. Essa é uma mão bem tranquila para ele ir de all-in no flop, né? Nesse SPR. Empenho 5-6 e aqui versus o stack dele eu já vou pro chão. Ele pode chovar algumas mãos com uma espada só, né? Então tá bem apertado. Ele de bet call, que não tem como. Aqui é um chove bem fácil. E aqui a mão derradeira. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero comentários aí embaixo também. Vocês podem deixar as dúvidas de vocês. Podem deixar sugestões. Eu procurei não me estender muito aqui no vídeo. Então, se a galera prefere vídeos mais curtos, ou pode ser mais longo mesmo, não tem problema. Ou de repente dividir os vídeos. Esse passou de meia hora aqui, de repente dividir em 2 de 15. Sugestões, principalmente dúvidas aí embaixo. Meu intuito com um vídeo como esse é disseminar um pouco de informação gratuita, né? Então a parte de compartilhamento aí eu espero a ajuda de vocês também para chegar mais nessa galera que está começando, que não tem a grana para investir em escola e coach ainda. Quem tiver sugestões de como eu posso chegar mais nessa galera, deixa aí embaixo também. E quem chegou até o final aqui e sentiu que agregou em alguma coisa esse vídeo, melhorou um pouco do seu jogo, deixa o like aí. Comentários são interessantes também. Vou ficando por aqui e até um próximo. Um abraço GL nas mesas, galera.